Olá, queridas e queridos investidores da Bolsa de Valores. Bem-vindo ao Compondo com FIIs e hoje vamos falar de um assunto que pode estar intrigando muitos. Muitos acredito que também estão felizes, que é referente ao IFIX, aos fundos imobiliários que você tem na sua carteira ou que está a fim de pensando em montar uma carteira de investimento agora, nesse mês de abril, no ano de 2026. E aí, o que eu faço? Como eu compro meus ativos? Quais ativos eu boto na carteira? Quais fundos imobiliários será bom para agora, para esse momento, para esse ano todo de 2026? E então eu trago aqui um assunto, uma pergunta referente a toda essa alta que está o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, que tem os principais fundos imobiliários, que tem maior valor patrimonial, maior liquidez e negociação e compõe esse índice do IFIX. Eu vou fazer um vídeo sobre o IFIX, falando mais especificamente do que é, quais ativos que compõem, o porquê desses ativos estão lá dentro e como é que funciona o IFIX. Mas vamos falar hoje sobre essa alta que está tendo. Se a gente vê aqui, o IFIX já está 3.912 pontos, mas logo, logo aí, será que vai bater 4.000? Não falta muito. 4.000 pontos, recorde após recorde, aí dias, semanas, desde final de 2024, na Bolsa, quase batendo os 4.000 pontos. E aí, então, eu trago aqui algumas notícias que é referente a da Suno, que é fundos imobiliários, entendam que está puxando o mercado para as máximas. O IFIX superou o seu recorde histórico 2 vezes. Isso faz lá no mês de setembro de 2025, faz tempo, né? E tu vê que de lá para cá, agora estamos em abril, vai batendo quase todo dia, toda semana, recorde após recorde. Então, outra notícia da Infomoney, FIIs engatam 6 meses consecutivos de alta. Há espaço para mais ganhos? Expectativa de juros menores e repercussão dos fundos imobiliários sustentam otimismo no mercado. Isso faz 2 meses atrás, mas olhando agora está a mesma coisa, só alta. Então a notícia recente aqui, desse mês de março, já um mês atrás, referente ao site do Seu Dinheiro, fundos imobiliários batem recorde de investidores e IFIX está nas máximas históricas. Há espaço para mais. Fundos imobiliários estão descontados e podem gerar retornos atrativos para em 2026. E olha que daqui a pouco a gente está chegando metade do ano e o IFIX só batendo alta. E reportagem da Giovana Figueiredo. E a última reunião do Copom, que foi mês passado, o Banco Central reduziu os juros, que era de 15% para 4,75% ao ano, e temos aí uma previsão até final de 2026, de acordo com os analistas, que vão ficar em torno de 12,5% até final do ano. E a próxima reunião do Copom é agora esse mês de abril, entre o dia 28 e 29, então vai ser decidido aí se vai ser mantido, abaixado a taxa, ou aumentado, né? E vamos ver como é que vai ser definido a taxa de juros dessa reunião deste mês. Eu trouxe o gráfico para quem gosta de IFIX aí nos últimos 6 anos. Pegamos todo esse gráfico aqui, descoloração. Se pegar a última em 2024, no mês 12 de 2024, que foi o fundo, e se a gente pegar lá até agora, vai fazer ali 34, 35% a média de vários fundos imobiliários que teve de lá para cá.
Óbvio que você, eu, a gente não é o Peter Pan que vai acertar o cu da mosca, né? Porque eu não comprei nesse fundo, porque eu não acertei esse fundo aqui do gráfico para pegar toda essa alta aí de 35%. Tem fundos imobiliários que deu 50% ou mais, não muito a mais, mas 50, 60% desse fundo. Mas a gente não vai acertar fundo e topo, então o que que a gente pode fazer numa estratégia adequada e razoável e considerado boa é aportar todos os meses, aportar alocando aí nos fundos imobiliários, na carteira que você tem, diversificando entre os ativos, da classe de ativos, e aportando mensalmente. E assim você faz um preço médio bom e não fica naquela situação de pensando, será que eu compro? Será que eu guardo mais seguro? É o momento, não é o momento de comprar. E agora que a gente chegando a quase 4.000 pontos nesse gráfico semanal, aqui me parece que já vai fazendo um pivô de alta, uma continuação de tendência de alta. Então, é complicado agora você decidir, não é uma recomendação, mas assim, vou vender todos os meus ativos agora porque subiu 35% toda essa alta. E aí você vai colocar onde esse dinheiro? Porque aqui pode subir muito mais e, e você esperar para cair o IFIX, os fundos imobiliários de novo, para você comprar de novo, você vai perder ali os rendimentos dos aluguéis que você vai receber mensalmente e, e pode ser que isso aqui suba muito mais. E então, se a gente vê aqui no mensal, no IFIX do mensal aqui, nessa última semana que passou, pode ser que seja uma barra vermelha, que aqui está na coloração preta, uma barra vermelha ignorada e essa semana que começou não terminou para a gente ver se vai romper. E no diário tá aí quase que nem um gráfico semanal aí nessa barra aí de rompimento do topo aí. Se a gente vê o Ibovespa, também ele subiu muito no final de 2024 para cá, né? Aí 61%. E tá no mesmo embalo de alta aí para chegar nos 200.000 pontos. O mini índice do Ibovespa, já chegou nos 2.000 pontos. E, e no IFIX, vou botar no gráfico semanal, no IFIX aqui a gente vê essa tendência aqui de batendo recorde das pessoas físicas entrando na Bolsa de Valores, que alcançou 3 milhões de investidores na Bolsa, essa classe de ativos. A liquidez média diária também, a gente vê que vai aumentando bastante nesses últimos meses. O estrangeiro entrando no Brasil, colocando dinheiro, não só em ações, mas também em fundo imobiliário, que anteriormente era um pouco difícil de ver os estrangeiros botando dinheiro em fundo imobiliário, e dessa vez foi surpreendente que daí entrou nessa classe de ativos e aumentou bastante a liquidez e valorizou bastante o ativo. Isso dá mais importância para essa classe de ativos. E se a gente vê aqui, dos 3 milhões de investidores em fundo imobiliário, parece muito, mas é 1,5% da população brasileira que investiria em fundos imobiliários. Vendo por esse ponto, é muito pouco, é muito baixo, é muito pouco das pessoas que têm um interesse ou que investem nessa classe de ativos. E pode ser bem divulgado e esse pessoal entrar. E então com essa toda essa alta agora, eu continuo aportando mês a mês e, ao meu ver, na minha carteira, eu não vou vender os meus ativos, eu vou continuar aportando
mês a mês um pouquinho lá para continuar a cair sempre o dividendo, o rendimento, né, para a conta. E mesmo que a gente vê o mundo meio turbulento aí, com ameaças, guerra de um lado para o outro, e o IFIX ainda continua em alto, a Bolsa de Valores no Brasil continua em alto, e para 2026 acredito que vai continuar nessa tendência de alta também. Alguns analistas, casas de análise também informam que tem essa percepção de um bom ano de 2026, com as ressalvas que é bom verificar o ativo que você vai comprar, o dividendo, o PVP, para não comprar qualquer coisa só porque está subindo. E referente a essa taxa de juros aí que pode cair até final do ano, e se a gente vê, já faz mais de meio ano que essa taxa está sendo, vai abaixar quando? Na próxima reunião, vai depois vai na próxima, e aí se mantém, faz um longo período que estava com a mesma taxa aí de 15%, né? E desses últimos 2 anos aí foi a primeira vez que abaixou a taxa de juros. Foi um pouquinho abaixo, mas abaixou. Então, a perspectiva dessa baixa faz os fundos imobiliários subir bastante e ainda tem a previsão para baixar mais nos próximos meses. Então, consequentemente, os fundos imobiliários pode ser que tenha a tendência de continuar a subir, ou a hora que abaixar vai se estabilizar. Difícil acertar, ou saber como vai funcionar, né? Porque a gente está falando já mais de médio prazo. Então a carteira CC Fez aqui do canal do YouTube vai continuar a sua estratégia. Vamos acompanhar todos os meses como é que vai indo os fundos imobiliários. A gente vai trazer as notícias do que está acontecendo nesse meio para a gente ficar informado. Então é isso, pessoal. Boa rentabilidade, bom rendimento caindo na conta de vocês e todos nós. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.